Prosseguindo na nossa aventura, no vídeo anterior a gente mostrou como é atravessar a Ponte da Amizade. Então, agora a gente vai seguindo para o nosso destino, tá bom? Que é o Marco das Três Fronteiras do Paraguai. Então, esse ponto turístico aí, gente, está ilustrado como chegar lá, saindo do centro de Foz do Iguaçu, que é aproximadamente 18 quilômetros, e de carro, dependendo de 30 a 35 minutos. E fiquem aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho por que a gente ainda não tinha ido nesse local, e aproveitem também a bela paisagem. Então a gente está se direcionando para lá, já estamos chegando. A gente achou tranquilo aqui. Vou passar o barulho. Pode falar. Pessoal, com fome a gente já não fica, ó. Tem um frangão, ó. Fica, porque tem frango aqui, hoje presente de frango em cada esquina, hoje gente. o almoço vai ser frangão. E tá cheiroso, hein? Pessoal, já estamos chegando. Cidade tranquila. O Marco das Três Fronteiras aqui fica na cidade chamada Presidente Franco. Tá? Não é tão distante da aduana, fica a 3 km de distância do ponto central ali da aduana para cá. Já a gente já vai mostrar para vocês como é que faz para entrar, o que tem lá, se é bonito, se não é. Para saber tudo isso aí, vocês vão ter que ficar até o finalzinho do vídeo, onde nós iremos dar algumas explicações aí, como já falamos para vocês, a respeito da vinda aqui para o Paraguai. Nossa visão aqui é por hora. Eu gostei, é uma cidade limpa, como outra qualquer ali de Foz, ou qualquer outra cidadezinha do Brasil. É meio bagunçado, olha lá a ponte nova lá do Paraguai, ó. Já tá dando até, pra ver a ponte. Até pra ver a ponte já. Olha lá, o ônibus mais moderno que tem aqui, ó. Tá São os ônibus aqui, pessoal. Os ônibus modernos daqui, que eu acho uma graça. Caminhões. O asfalto aqui tá bom. Uma cidadezinha normal, pessoal. Passou por uma barreira da polícia ali, eles ficaram olhando já fiquei preocupado. Já ficou preocupado. Eles olham logo a placa, né? Mas aí eu acho que eles viram que a gente tava de alpinino e parou a gente. Acho que, não sei se é porque eles viram que o carro é velho. Enfim, tem suas vantagens ter carro velho, pessoal. Será que tem vantagem? A pessoa fica com pena, não sei. Mas ó, uma cidade bonita, a gente passou por cada casa bonita. Limpinha, bem limpinha. Vou falar pra vocês que tem cidades ali, tem bairros ali. Tudo bem que aqui é uma outra cidade, tá? A gente não tá em Cidade do Leste. Aqui é uma outra cidade, Presidente Franco. Mas ali, do lado da Argentina, nos bairros mais no interior ali da Argentina, é bem mais feinho. Bem mais feinho. Né? Tu sai do centro ali da Argentina, é feio. Bem sujo feio. Lá pra dentro. Lá aqui, pra dentro, os bairros pobres não são bonitinhos, arrumadinhos. Aqui é um bairro pobre até arrumadinho. as casas aqui são melhores, né? A parte imobiliária aqui, os imóveis são caros. Tem um posto de gasolina em cada esquina, pessoal. Posto de gasolina, não se preocupe, vocês não vão morrer sem gasolina. Pelo menos aqui aqui nessa cidade. Na fronteira aqui dessa cidade, vocês não vão ter problema. Tem álcool, tem gasolina. A média de preço aqui do álcool tá R$5,50. Achei bem carinho. Gasolina também tá cara aqui, não tá barato o combustível aqui no Paraguai. Por isso que eles estão indo correndo atravessar, ó, um posto atrás do outro, pessoal, ó. A gasolina tá puxada. Ó, até Shell aí, ó. Shell sempre é o mais caro em qualquer lugar, né? 9, 8. E não tem álcool nesse E não Shell. tem álcool. Uma cidade, pessoal. Aqui já é uma cidade mais organizada. Os cruzamentos tem semáforo, tem sinalização. Tem quebra-mola, tem sinalização do quebra-mola. Bem bacana. Isso aí, já estamos chegando. Do lado de lá fica o Rio, o Marco das Três Fronteiras. Lá a Ponte Nova, que já está sendo feita. Acho que a gente já está chegando, pessoal. Será que daria para vir de ônibus? Dá, olha o ônibus aí. Porque olha aí, ó, Três Fronteiras, ó. Tem ônibus. Tem ônibus. A gente já mostrou no vídeo anterior que tem várias maneiras de você atravessar tanto para a Argentina quanto para o Paraguai. Deixa eu fechar aqui, pessoal, porque tem uma barreira policial ali. Vamos ver o que vai dar nessa barreira aí. Isso é uma barreira? Não é barreira não, é não, é obra. Caminhões. É uma obra, na Uma verdade. Achei que era a polícia. Já tá dando pra ver daqui Aqui onde vai sair a ponte, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui A vai obra. sair a ponte.
Ó, passou a roda gigante ali, você perdeu, diretor. Vai aparecer essa ali. obra aqui já é a mesma obra que estão fazendo do lado lá do Marco do Brasil, para receber as melhorias que vai dar acesso à ponte. Olha aqui, gente. Daqui já dá para ver a ponte. Olha lá a ponte vista nova. da ponte e a roda gigante. Olha lá a roda gigante. Deixa eu tentar filmar daqui para vocês. Olha lá a roda gigante. Então a gente está no lado que vai sair a ponte, na cidade que vai sair a ponte, gente. Essa ponte vai movimentar, vai famigerar aqui o comércio desse local aqui. E outra coisa, vai dar um up nesse bairro, hein? Vai dar um up nessa cidade, não é bairro, é uma cidade. É. Vai dar um up nessa cidade, bem legal, porque pelo que eu tô vendo aqui é bem rural, tá? Ó, já tá chegando, pessoal. É bem rural. Já tá chegando, né? Fica atento aí. A localização aqui onde vai sair a ponte é rural, não é uma cidade cheia de prédios lindos, maravilhosos. A gente veio buscar também pra verificar como é que era essa cidade onde ia sair a ponte. Dá pra morar tranquilamente aqui. E eu gostei. Ali já tá a movimentação ali da obra. Tudo isso é movimentação da obra da ponte. E vou falar pra vocês, o bairro é bem pacatozinho, tá? Essa obra tá movimentando tudo isso aqui. Já dá uma pausa aqui e já voltamos. Isso aqui. Pessoal, bem movimentado aqui, ó. Movimentação de obra bem grande para poder receber a ponte. Para ativar a ponte daqui a pouco. Já tá praticamente pronta, né? É uma imagem assim. É porque tá fechada ali, mas olha lá a ponte bem lá. diferente. Vai ficar para recordação isso aqui, hein? É engraçado que eu olho para lá, já sei que ali é onde eu moro, ali do outro lado, logo ali. Do outro lado. Deixa eu abaixar o vidro aqui para vocês entenderem. Olha a polícia aí, vai embora. Ai meu Deus, não consigo abrir. É muito automático. Policiamento. Já estão preparando os conezinhos ali para fazer a blitz. Pô, chegou, passou. Passamos. Vou fazer a volta, gente. Passamos e me empolguei. Porque logo ali na frente também tem alguma coisa que eu quero lá ver. O que é? Ai, meu Deus, esqueci. Gravando já. Hidráulica, né? Gente, estamos no... eles falam aqui Ito. Eu falo Rito. Não é Ito. Rito, é Ito Três Fronteiras. Que na verdade o Ito significa marco, né? Seria o marco das Três Fronteiras do Paraguai. Então a gente resolveu finalmente fazer esse vídeo para vocês. Perdemos um pouco o medo de adentrar as cidades do Paraguai, porque... Chega pra cá, diretor. Deixa o caminhão passar ali, deixa o caminhão passar. Saiu dali porque tava muito barulho. Estava muito barulho, enfim. Bem-vindos ao Ito de Três Fronteiras do Paraguai. Ó. Vamos adentrar. Ali já é outra cidade? Ali eu parece. Pra saber o que é. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Aqui é a entrada, pessoal. Deixa eu falar pro pessoal. Aqui é a entrada. Aqui na frente. Ao fundo lá, ó. A gente consegue visualizar já o lado brasileiro, a nova ponte. Ali, ó, bem de lado. Vamos ali para filmar para vocês. Olha lá, vou aproximar. Nós temos ali também, vai ficar muito bonito esse pedaço, hein? A roda gigante do lado brasileiro. E a Margarete, nossa florzinha. Quem não sabe o nome dela é Margarete. Vocês preferem florzinha ou Margarete? Quando me chamam de Margarete, eu já fico meio assim. Ué, não é... Explica. Enfim, vamos entrar, vamos mostrar pra vocês como é que é lá no Marco do Paraguai, tá? A vista é a mesma dos outros marcos da Argentina e do Brasil. Não sei, a gente vai ver ainda, não foi? Eu acredito que seja, né? A mesma vista, mas eu vou deixar aqui no card. Quem não viu Argentina e Brasil, vou deixar pra vocês verem. E vamos lá, né, diretor? Vamos lá mostrar. Deixa eu virar a câmera aqui. Vai mostrar as regras. Sim. O que pode, o que não pode. A gente também não sabe como é que é a vista lá. Vamos mostrar pra vocês agora. Vamos explicar o motivo pelo qual nós não viemos aqui antes. Apesar de morar aqui já tem praticamente 3 anos. Quase 3 anos. Quase a 3 gente anos. Ficou prorrogando essa vinda pra cá, já tem esse tempo todo, tudo bem, teve pandemia, mas a gente já poderia ter vindo, mas a gente foi alongando essa vinda. E vocês vão saber por quê. E vamos mostrar a vista, porque a gente já ouviu dizer que é bonito também. Não foi por falta de vontade da gente vir querer conhecer o Paraguai. Vamos lá que a gente vai explicando pra vocês no caminho. E tem que ir andando ou pode entrar de carro? Ah, sim, pessoal, olha só, ele já explicou pra mim, o segurança, que aqui é a entrada. Ó, a entrada aqui, ó, vocês estão vendo? No final. Lá embaixo tem um estacionamento
que ele já me falou, tem um estacionamento para você colocar o carro. Parece que não é pago, vou saber lá embaixo. Eu não entendi muito o que ele falou aqui. A entrada aqui não é paga. Não, aqui na frente não é entrada. Então é grátis. Parece que sim. Anota aí na lista de vocês, passeio grátis Um no Paraguai. detalhe aqui no Paraguai, que muitos dos passeios, inclusive para Itaipu, são grátis. São grátis, e a gente hein? vai mostrar aqui no blog da Floresta. Estamos entrando aqui no marco das 3 fronteiras. Rito. E é Ito. É Ito, é que a gente costuma falar o H com som de R no Brasil. É Ito pelas 3 fronteiras. Eu acho que é assim que fala, né? Bem a assim. princípio, já o que eu percebo aqui é esse contato já com a natureza. Frente à árvore. Parece que passa um córrego aqui embaixo. Vê se você consegue pegar aí, pessoal. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Córrego. Tem uma nascentezinha, uma coisa do tipo. A estradinha bonitinha, mostra aí. Bem limpinho. Aqui já é o estacionamento. Tem bastante. Tem o estacionamento aqui, Estacionamento gratuito. Grátis. Eu acho que ele é um banheiro, vou descobrir agora. Aqui tem é bem arborizado, limpinho. Parece que aqui já é a entrada, ó. A cozinha já tá indo ali, tem banheiro. Estamos chegando. Olha lá, bandeirona do Paraguai. Vamos mostrar tudinho pra vocês. Por que nós não viemos antes ver essa maravilha aqui? Que na minha opinião, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Olha que lindo. Muito bonito. É outra pegada, é outra situação aqui. Olha que vista linda. Vou te falar das 3 vistas aqui entre Brasil, Argentina. Eu achei a vista do Paraguai A mais muito bonita. mais bonita. A mais bonita. E agora com essa ponte ao fundo e a roda gigante. O diretor já tá empolgado, gente. Fala, meu bem. Quer deixar eu falar? Explica pro povo por que nós não viemos aqui antes. Gente, primeiramente, eu queria falar pra vocês uma coisa. Eu tô adorando a vista. Pra mim também, não só pro diretor, a vista mais bonita dos 3 marcos, a mais bonita é do Paraguai. Então, venham visitar. Também temos hoje a vista da Nova Ponte, porque a gente está aqui no Marco do Paraguai, fica na cidade de Presidente Franco, aonde vai sair a Nova Ponte. Ali a Nova Ponte, ó, tem um carrinho do lado, gente. Em breve a gente vai passar por ali e a gente vai também mostrar para vocês. Também dá de vista na roda gigante, também lá dos Foz. E temos aqui embaixo também uma vista maravilhosa do rio, bem perto. Aqui a diferença é que a gente está bem próximo do rio. Lá nas outras a gente vê o rio muito do alto. Aqui não, a gente está muito pertinho, dá para ver até a transparência da água. Limpíssima. E explicar um pouquinho para vocês. Então, gente, por que o marco do Paraguai é diferente dos marcos da Argentina e do Brasil? Se vocês observarem no vídeo, que eu vou deixar no card para vocês, o obelisco da Argentina e do Brasil, ele é assim, tá? E foi feito para representar a paz entre os países, né? E o obelisco do Paraguai, ele é quadrado, como vocês estão vendo. E ele foi construído 58 anos depois do obelisco da Argentina e do Brasil, que foi construído em 1906. E esse obelisco aqui, na verdade, eles fizeram quadrado para representar em nome do protesto da guerra entre os países. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sou muito boa de história,
mas na verdade ele é quadrado para protestar o que houve entre os países. Eles acharam, de certa forma, covarde como foi a união entre Argentina e Brasil. Quem história aí vai buscar a história real e vai ver que eles se acharam injustiçados na guerra e por isso eles fizeram esse obelisco em protesto e não em símbolo de amizade, como foi feito na Argentina e Brasil. O Google tá aí, quem quiser. Chama Google. A florzinha também é cultura. E assim, eu acho que o Paraguai é um país tranquilo de se andar, é tranquilo de vir aqui no Marco, é bonito também. Eu falo pra vocês, tão bonito quanto, tá? A imersão que você tem com a natureza aqui, a sensação é que é maior. Olha ali a ponte. Agora, florzinha, vamos Mostra explicar. eu aqui no mar, os cabelos ao vento. Vamos ficar aqui no cantinho pra não atrapalhar o pessoal ali. Gente, que vista. Que vista bonita. Olha só, olha essa vista, olha gente. pra lá. Olha que vista. Que lindo. Que vista que você tem. Eu vou sair da imagem para vocês verem essa vista aqui. Que vista que a gente tá vendo, gente. Muito lindo, viu? Bom. Calma. Olha, deixa eu mostrar tudo. Isso vai ficar para a eternidade pro pessoal ver no YouTube. É verdade. Ficou linda a ponte, pessoal. Tá ficando linda, tá ficando linda. Imagina se iluminada, hein? Agora a gente vai explicar por que nós... Deixa eu abaixar aqui, florzinha. Que eu sou pequena. Por que nós não viemos antes ao Paraguai? Por que nós não viemos aqui antes? Desses 3 anos a gente está aqui e não viemos. Veio pandemia e aí depois a gente foi querendo vir. Mas existe um problema, gente, infelizmente, que quando você passa ali da fronteira, tem outras fronteirazinhas, tem outras barreiras, né? Blitz. Como se fossem blitz, para adentrar nas cidades. Por exemplo, lá de Foz para cá, a gente já entrou numa outra cidade, que foi Presidente Franco. Então ali tinha uma pequena barreira também. E assim sucessivamente, prosseguindo para outras cidades do Paraguai. E nessas barreiras, eles querem propina, né? Normalmente 2 brasileiros, 2 estrangeiros que vão visitar o país. Então o que acontece? Fica chato, porque você nunca sabe quando que você vai ser extorquido, né? A gente sabe aí casos de amigos nossos que foram enfrentar, querer ir visitar e perderam mais de R$1.000 nas barreiras. Então, assim, é triste isso, é ruim para o país e eu acredito que esse seja o real motivo de as pessoas não visitarem mais os pontos turísticos do Paraguai, tá? Porque as pessoas ficam com medo. Quando a gente chegou ali em Presidente Franco, que a gente viu a barreira, eu já fiquei assim. Eles eu falei, olham. pronto, vou perder 50. E não é legal essa sensação que o turista tem quando vai para um lugar. Eu acho ruim isso. E eu acho que esse é o principal motivo de por que as pessoas não vêm mais para cá visitar. E também tem um outro motivo, né? A falta de estímulo dos próprios governantes em relação aos pontos turísticos. Eles não estimulam muitas pessoas a visitarem os pontos turísticos. Eles não exploram os pontos turísticos como os outros países exploram para serem visitados. Ou seja, é meio que assim, não é que é largado, mas não é largado, é bonito. É bonito, mas assim, não é uma coisa, um marketing massificante. Eles parecem que nem querem ganhar em relação... Eles parecem até que nem ligam para isso. Né? Aqui, por exemplo, como a gente mora em Foz e a gente vai muito na Cidade do Leste para fazer compras, parece que a única coisa que importa para eles é que as pessoas atravessem para fazer compras e não para visitar os pontos que são bonitos no Paraguai. E esse eu acho que é mais um dos motivos. Então tudo isso juntando a insegurança que você tem, mais essa falta de estímulo, porque às vezes nem tem informação suficiente para poder você querer visitar o lugar. Eu acho que essa junção disso faz com que as pessoas não queiram vir. Mas eu e o diretor, a gente combinou que agora de Albinha na Selva, a gente vai tentar visitar os lugares do Paraguai sim, na marra, tá? O que a gente fez para se prevenir? Eu vou falar para vocês. O medo é tanto, gente, que loucura. O medo é tanto que a gente já foi buscar informação do que precisa ter dentro do carro. Precisa ter 2 triângulos, não é um triângulo como no Brasil. Precisa ter um extintor, coisa que a gente não usa mais no Brasil, mas aqui eles usam.
precisa ter, eles dizem que não, mas a gente já descobriu que sim, precisa ter um lençol para o morto. Eu vou explicar para vocês. Se vocês baterem em alguém, matarem alguém, você precisa ter um lençol dentro do carro para poder cobrir a pessoa. Então, assim, é umas coisas muito loucas, mas tem que ter, porque tudo isso implica em eles arrumarem uma ponta para implicar com vocês. Então, se você tiver tudo correto, fica mais difícil eles colocarem um terror em vocês para poder vocês não entrarem na cidade. Enfim, e outros detalhes. Entrar sem deixar. Sem pagar. E outros detalhes também. Se vocês vierem de Foz aqui, ou qualquer outra fronteira, eu acredito que seja igual. Documentação, como funciona? Você tem que parar ali na migração e fazer uma documentação, uma autorização para entrar no Paraguai, para ir em outras cidades. Tem que ter identidade, tá? Dos adultos, criança tem que ter todo mais um aparato, porque tem que ter a identidade também das crianças, ou certidão de nascimento, tem que estar com pai, com mãe, enfim. Tem que fazer essa autorização, tem que estar com a carteira de vacinação de Covid, pelo menos 2 doses, tá? De Covid, e febre amarela é obrigatório. Então não adianta você querer vir para cá sem autorização de vacinação de febre amarela e Covid. Não vai entrar. Tem que ter essas 2 autorizações ali na migração. E só, o documento do carro tem que estar no nome da pessoa que está dentro do carro. Não necessariamente ela precisa estar dirigindo o carro, mas tem que estar no nome da pessoa. O que mais? Se você for atravessar com animais, como é o nosso caso, que tem Kiki e tem a Gaia, precisa estar com a carteirinha de vacinação em dia, ter uma documentação do setor agrícola aqui da cidade onde você mora, ou de Foz, da onde você for, né, atravessar, para poder dizer que o seu animalzinho está apto a atravessar com aquele atestado de saúde. Você vai deixar essa autorização da Secretaria da Agricultura lá com eles, e você tem que levar uma xerox também para andar com você no carro. Caso você seja parado numa blitz, vocês têm que mostrar essa autorização que os seus pets estão em dia também e autorizados para entrar no país. Então tem toda essa burocracia para você ficar tranquilo. E mesmo assim, acreditem, vocês vão ser parados e vão ser encharcados, que a gente fala aqui encharcados, né? Vão ser extorquidos e eles botam um terror e tal. E aí a gente foi em busca de outros contatos. Então a gente foi em busca do telefone da Secretaria de Turismo, tá? Da Polícia Nacional, e aí a gente está se cercando de várias formas para, se acontecer com a gente ter para onde correr, porque eu não quero ficar ajuda, né? Entrando no país e pagando 50, 100 em cada esquina que eu entrar numa cidade nova para poder visitar a cidade, que isso não existe. Não é assim que funciona. Se você está correto, você está correto. Se você está errado, você está errado. Então, são todos esses trâmites e por todos esses motivos que a gente ainda não tinha pensado em atravessar, mas agora a gente vai criar coragem e vai mostrar muito mais do Paraguai para vocês, aproveitar que a gente está aqui, aproveitar que o trailer ainda não está pronto. Eu sei que vocês devem estar pensando aí, poxa, a obra do trailer parou. Gente, parou por falta de grana mesmo, a gente está aqui tentando dar um jeito, mas a obra vai continuar. Enquanto o trailer não estiver andando por aí no Brasil, a gente vai tentar fazer vídeos mais da Argentina, mais do Paraguai para vocês curtirem, aproveitarem, e quando vocês virem aqui, poderem também visitar e se prevenir do jeito que a gente está fazendo. Inclusive tá, a gente pegou até telefone dos oficiais, para vocês terem ideia da gravidade. O telefone dos oficiais, porque comandantes e oficiais ali da barreira. E não que isso vai impedir alguma coisa, mas eu acho que já é uma forma cultural de você deles, né? se calçar de alguma maneira, porque eu não acho justo o que eles fazem. E infelizmente, quando a gente foi pegar essas informações nos setores responsáveis ali na aduana, você sente até um sorriso na voz, um sorriso de canto de boca, porque eles sabem que acontecem e é sério, é natural, né? É grave, e como se isso fosse natural, mas não é natural. Não deveria ser. Tá bom? Então, esse foi o grande motivo. Mas hoje a gente tomou coragem, veio aqui no Marco, que é bem pertinho da nossa casa. E olha, gente, a gente não entendia o porquê que, em pleno sábado, duas pessoas aqui. Gente, isso aqui é de graça. É de graça, pessoal. De graça, olha aqui. De graça, é a mesma coisa. E lindo. O Brasil, ele explora bastante essa questão do turismo. Muita coisa. Então lá no Marco do Brasil, lá, ó, tá vendo? Olha lá o Marquinho do Brasil. Existe um show, eles aproveitam tudo que para poder arrancar dinheiro lá do turista, né?
E assim, muito bonito também, eu acho válido. A Argentina também é de graça, também é uma vista muito bonita, mas eu particularmente, mais uma vez, eu amei essa vista. Esse contato com a natureza aqui é tudo que a gente viu na matéria, que a gente, antes de vir aqui a gente viu uma matéria muito bonita feita por um jornal daqui. Olha, tem uma música ao fundo atrapalhando, mas olha o canto dos pássaros. Aqui você tem esse contato com os pássaros que nem no Brasil eu escuto os passarinhos cantando assim. Agora, vou deixar vocês com essas imagens lindas aqui, ó. Muito bonito, gostei muito, pessoal. É isso, vamos terminar o vídeo, meu bem? Tá aí tirando foto? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que quem não se inscreveu ainda no nosso canal, gente, inscreve, ajuda a gente a crescer esse canal. Eu sei que o canal ainda tá um pouco confuso, porque a gente fala de várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim que tudo estiver pronto, vai ser só da nossa vida na estrada, só dos lugares que a gente visitar. Mas por enquanto é o que tá dando pra fazer. Então se inscreve no canal, ajuda a Blog da Florzinha, tá bom? Em breve vão ter outros vídeos pra vocês. Isso aqui é tudo que a gente viu.